Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento na nossa aula sobre os órgãos. Hoje nós falaremos sobre a composição dos órgãos dos ramos do Ministério Público da União e suas atribuições. Por que dessa aula? Porque na aula sobre os órgãos, lembra que nós falamos que cada ramo tem 8 órgãos, né? Ou seja, o seu chefe, o procurador-geral, tá? Depois vem lá o Colégio de Procuradores, depois vem o Conselho, depois a Câmara de Coordenação e Revisão, Corregedoria, lembra disso? E vem os níveis. Por exemplo, se você pegar o Ministério Público Federal, tem lá, quais são os órgãos do Ministério Público Federal? Procurador da República, Procurador Regional da República, Subprocurador-Geral da República, Corregedoria, Câmara de Coordenação e Revisão, Conselho Superior do MPF, Colégio de Procuradores e Procurador-Geral da República, né? Cada ramo tem 8 órgãos. E nós falamos que nós estudaremos cada órgão, ou seja, a sua composição, as suas atribuições. Vamos lá, então? Colégio de Procuradores. Estamos falando aqui do aquele órgão colegiado, integrado, formado por todos os membros. Marciano, procuradores ou promotores, né? Porque nós temos Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e MPDFT. Muito bem. Colégio de Procuradores e Promotores, no caso do MPDFT. Senhores, o colégio, seja ele de Procuradores da República, o Colégio de Procuradores do MPT, do MPM ou do MPDFT, a composição é o mesmo. É formado por todos os membros em atividade, ou seja, aqueles que não estão aposentados. Beleza? Muito bem. Qual é a atribuição do colégio, do órgão colegiado? Opinar sobre assuntos gerais da instituição. Tranquilo. Tem um assunto que interessa a todos. Faz uma votação, faz uma consulta para o colégio. Elaborar a lista tríplice e sextupla. Cuidado, pessoal. Cabe ao colégio elaborar a lista tríplice para quê? Para a escolha do seu chefe. Lembra no MPT? O Procurador-Geral do Trabalho é escolhido como? Pelo Procurador-Geral da República, através de uma lista tríplice formada pelo Colégio de Procuradores do Trabalho. Lembra disso? Então, lá no MPDFT, o Presidente da República escolhe o PGJ do DF. De uma lista tríplice formada pelo Colégio de Procuradores e Promotores do Distrito Federal. Lembra disso? Tá? Então, está aqui a lista tríplice. E a lista sextupla, que trem é esse? A lista sextupla, ela é formada para quê? Para escolher membro do MPF, do MPT, do MPDFT, para compor os tribunais. Por exemplo, 1/5 do TRF será composto por membros do MPF e da advocacia. Quem vai formar essa lista dos membros que vão integrar os tribunais é o colégio de cada ramo. Essa lista sextupla, tá certo? Cuidado, porque se falar é atribuição do Colégio de Procuradores formar a lista tríplice para escolha do corregedor-geral, falso. O corregedor-geral realmente é escolhido de uma lista tríplice, mas não é formado pelo colégio, e sim pelo Conselho Superior, tá bom? Escolher 4 membros para compor o Conselho Superior. O colégio do MPF, do MPT, tá? O colégio do MPM, do MPDFT, vai escolher 4 membros para compor o Conselho Superior, exceto do MPM. Então, do MPT, do MPF, MPT e MPDFT. Escolhe 4 membros para compor o Conselho Superior. Por quê, pessoal? Porque o Conselho Superior do MPF, do MPT e do MPDFT tem 10 membros. Desses 10,
4 são escolhidos pelo colégio de procuradores ou de promotores. E 4 são escolhidos pelos próprios membros do último nível. Vou falar disso mais para frente, tá bom? Então, Conselho Superior. Então, falamos aqui do Colégio de Procuradores, Colégio de Promotores. Cada ramo, MPF, MPT, MPM e MPDFT, tem o colégio, tá bom? E o Conselho Superior? O Conselho Superior, pessoal, ele é um órgão colegiado que exerce o poder normativo dentro de cada ramo. Como assim, ó? Então, o colégio faz lei? Não. Quem faz lei é o Congresso Nacional. Mas o colégio, por exemplo, pode fazer um provimento, tá? Regulamentar determinada situação. Ele tem o poder normativo. O colégio não, o conselho. O Conselho Superior do MPF, do MPT, ou do MPM, ou do MPDFT, tem o poder normativo dentro de cada ramo. Cada ramo tem seu conselho superior. Eu não posso confundir conselho com colégio. Colégio é a integração, é a composição de todos os membros. Já o conselho não é. Aqui, por exemplo, no MPF, o conselho tem 10, no MPT, 10, no MPDFT, 10, no MPM não 10, daqui a pouco você vai saber por quê. 10 o quê? 10 membros, sendo que o PGR e o vice-PGR são membros nato. Tornou-se PGR, automaticamente faz parte do Conselho Superior. Foi escolhido vice do PGR, automaticamente faz parte do Conselho Superior. Não é escolhido, ele já é membro nato. E 4 e 4, ó, 4, 8, 9 e 10. 4 integrantes do Conselho é escolhido pelo Colégio de Procuradores da República. Colégio. E 4 são escolhidos pelos próprios subprocurador-geral da República. Ali, ó, 4, 8, 9, 10. Você está vendo? Tá? Então, 10 membros. Ou qual é a formação do Conselho Superior do MPF? 10 membros. MPT, qual é a formação do Conselho Superior do MPT? 10 também. Sendo o PGT e o seu vice, 4 e 4. 4 escolhido pelo colégio e 4 escolhido pelos próprios subprocurador-geral do trabalho, ou seja, entre os seus pares. Lembrando que só pode ser do conselho quem for do último nível. Tem que ser sub. Ó, colégio vai escolher 4 sub e os próprios sub vão escolher 4, tá bom? E no MPDFT, porque eu vou deixar o MPM para o final, o MPDFT, também o PGJ e o seu vice, membros nato, 4 e 4. 4 escolhido pelo colégio e 4 escolhido pelos procuradores de justiça. O senhor está aqui. E o MPM, quem faz parte do Conselho Superior do MPM? Todos os subprocurador-geral da Justiça Militar. Então, no MPM, eu não tenho 10, são todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Cuidado com a pegadinha. O Conselho Superior do MPDFT são formados por todos os procuradores de justiça. Falso. São formados por 10 membros. O Conselho Superior do MPM são formados por todos os subprocuradores da Justiça Militar. É o único que é formado por todos os subprocuradores. O resto tem composição 10, 10, 10. Tá bom? Cuidado com isso. Tá? Então, está aí a formação do Conselho Superior de cada ramo. Evidentemente que eu vou ler os artigos com você, tá? E aí você vai gravar melhor. Olha aqui, ó. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição.
o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros nato. 2. 4 subprocuradores gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3º, Colégio de Procuradores, permitida uma recondução. Então, eu tenho 2 aqui, com mais 4, 6. E agora mais 4, 10. 4 subprocuradores gerais da República eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, ou seja, pelos próprios subprocuradores gerais da República, mediante votação plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma recondução. A votação para escolher integrantes do Conselho é obrigatória? Não, é facultativa. Vota quem quiser, cuidado com isso, tá bom? O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, agora do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição, mesma coisa do MPF. O Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos. 4 subprocuradores gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo, não obrigatório, e secreto, não público, permitida uma recondução. E o voto é plurinominal, vota-se em vários nomes. E 4 subprocuradores gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos por seus pares. Quem são os pares? Os próprios subprocuradores gerais do Trabalho. Mediante votação plurinominal, facultativo, portanto, não é obrigatório, e secreto, cuidado, não é público, permitida uma recondução. Você pegar aqui, ó, 4, com mais 4, 8, o PGT 9 e o vice 10. 10 membros compõem o Conselho Superior do MPT. O Conselho Superior do MPM, do Ministério Público Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição. Olha aqui, o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. E agora vem os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar compõem o Conselho Superior do MPM, além do PG, do Procurador-Geral da Justiça Militar, e o vice dele, que são membros nato, tá certo? Lembrando, senhores, que o Conselho Superior ele é presidido sempre pelo Procurador-Geral, tá bom? O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem a seguinte composição. O Procurador-Geral de Justiça e o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o integram como membros nato. Então, 2. 4 procuradores de justiça eleitos para mandato de 2 anos, na forma do inciso 4º do artigo anterior, permitido uma recondução. Ou seja, eleito pelo Colégio de Procuradores e Promotores. 4 procuradores de justiça eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, pelos próprios procuradores, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitido uma recondução. Temos aqui 4 com mais 4, 8, o PGJ 9 e o vice 10. Senhores, MPF 10, MPT 10, MPDFT 10. Já o MPM não são 10. É o Procurador-Geral da Justiça Militar, o seu vice e todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Atribuições do Conselho Superior, de cada ramo, todos eles. Quais atribuições do Conselho Superior? Exercer o poder normativo. Você cai na sua prova dizendo que o Conselho Superior exerce o poder correicional. Se o Conselho Superior fiscaliza a atuação funcional dos membros, falso. Quem fiscaliza a atuação funcional é a corregedoria. O Conselho Superior tem o poder normativo, fazer normas desde que não seja lei, porque lei é Congresso Nacional. Ainda, formar a lista tríplice para escolha do corregedor geral. Mas, professor, quem forma a lista tríplice não é o colégio? Porque aquela hora você falou que lista tríplice e lista sêxtupla é função do colégio, mas não para escolher o corregedor. Lá tem lista tríplice
para escolher o PGT, para escolher o PGJ. Lista sexto para escolher os membros que vão concorrer ao quinto constitucional. Quem escolhe corregedor geral é o Conselho Superior. Como é que funciona? Faz uma lista com 3 nomes, manda para o chefe, seja PGR, PGT, PGJM ou PGJ do DF, e o chefe escolhe um dos 3 para ser o corregedor. Destituir o corregedor geral, tá certo? Quem escolhe é o chefe. Quem forma a lista tríplice é o conselho. Mas o conselho pode mandar o corregedor embora antes do término do mandato. Está aqui, ó, destituir o corregedor geral. Tá? Elaborar a lista tríplice para promoção por merecimento, sim. A lista para promoção por merecimento, nós estudaremos aqui promoção dos membros. Tá? Ela é formada pelo Conselho Superior e não pelo colégio. Então, você vai promoção por merecimento, não por antiguidade, evidentemente. Promoção por merecimento, quem forma a lista tríplice é o Conselho Superior de cada ramo. Indicar 2 membros para câmaras de coordenação e revisão. A Câmara de Coordenação e Revisão, ela possui 3 membros. 2 são indicados pelo Conselho Superior e 1 é indicado pelo PG, pelo Procurador-Geral. Tá? Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Tá? Nós temos, cada estado tem um Procurador Regional Eleitoral, o Distrito Federal também tem um, tá certo? Se ele tem mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado, né? Se pode ser destituído do cargo o Procurador Regional Eleitoral, pode, desde que delibere o Conselho e não o Colégio. Tá? E aqui, vamos colocar todos aqui. Tá? Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, é o sujeito que fica lá em Brasília, pertencente ao Ministério Público Federal. Aprovar a destituição do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, tá? Assim como o Conselho aprova a indicação, também destitui, antes do término do mandato. Aprovar o nome do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público do Distrito Federal. Assim como tem o Procurador Federal, tem o Procurador Distrital, que é aquele membro do Ministério Público do Distrito Federal responsável para defender os direitos constitucionais do cidadão violados pelos poderes públicos, pelas concessionárias. Aprovar a destituição do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, tá? Que é o membro do MPDFT, tá? Que é responsável para defender os direitos do cidadão. Autorizar o Procurador-Geral da República propor ação para perda de cargo de membro vitalício. Como assim? Ó? Imagina que você faz parte do Ministério Público Militar. Você é vitalício. Praticou um ato de improbidade. Ih, vai ser demitido. Opa, para um membro vitalício ser demitido só com ação judicial, com decisão judicial. Quem entra com essa ação é o Procurador-Geral da República. Você do MPDFT, o Conselho vai autorizar o PGR a entrar com uma ação para discutir se você vai ser demitido ou não. Tá certo? Então, autorizar o Procurador-Geral da República, propor ação. Cuidado, que se na sua prova estiver lá, que caberá ao Conselho Superior propor a ação para perda do cargo de membro vitalício, falso. O Conselho Superior não propõe a ação. Autoriza o PGR a propor a ação. E cabe ao Conselho Superior decidir sobre o cumprimento do estágio probatório. Como assim, ó? Senhores, o estágio probatório do membro, 2 anos. No final, ele vai ser confirmado ou exonerado. O Conselho, ele reúne e decide se o sujeito vai ser aprovado ou reprovado. Se for reprovado, o Conselho daquele ramo, do membro avaliado, manda o nome dele para o chefe mandar embora, ou melhor, para o Procurador-Geral da República destituir, tá certo? Destituir não, exonerar, tá? Deliberar sobre a realização de concurso público para ingresso na carreira. Claro,
Lembra que o Conselho Superior pode instaurar, pode deliberar sobre a realização de concurso de forma facultativa? Abertura de concurso, obrigatório ou facultativo? Obrigatório, quando o número de vagas exceder a 10%. Facultativo, de acordo com a deliberação do Conselho Superior. Está aqui, senhores, então, as principais funções do Conselho Superior de cada ramo. Outro órgão a ser estudado, câmaras de coordenação e revisão, a chamada CCR. Tá? Câmara de Coordenação e Revisão é formada por 3 membros. Lembrando que só pode compor a Câmara de Coordenação e Revisão membros do último nível. Só pode compor o Conselho Superior membros do último nível. Na Câmara de Coordenação e Revisão, a CCR, composta por 3 membros, um membro é indicado pelo Procurador-Geral, e lembrando que o Procurador-Geral também tem o direito de indicar o coordenador da CCR, e 2 membros são indicados pelo Conselho Superior de cada ramo. Tá bom? Atribuições da CCR: promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais. Senhores, se colocar para você que cabe à CCR o poder normativo, falso, porque quem exerce o poder normativo não é a CCR, e sim o Conselho Superior. Quem fiscaliza a atuação funcional dos membros não é a CCR, e sim a Corregedoria. Então, o que a CCR faz? Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais. Senhores, faz o intercâmbio dos órgãos institucionais de cada ramo. Tá? Manter o intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Claro, é a CCR, por exemplo, que vai manter o intercâmbio lá com o IBAMA. A CCR, que cuida do meio ambiente, ela mantém o intercâmbio com o IBAMA, tá? Com áreas afins. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial e inquérito parlamentar ou peças de informação. Cabe à CCR do MPF, do MPM ou do MPDFT deliberar sobre arquivamento de inquérito. Como assim? Ó? Então, você é um procurador da República, lá de Curitiba. Você pediu o arquivamento do inquérito policial referente a Lava Jato lá. Se o juiz não acatar, se o juiz federal lá em Curitiba, o Sérgio Moro, não acatar, por exemplo, o seu pedido de arquivamento, o que ele faz? Ele manda esse inquérito para Brasília. Lá em Brasília, esse inquérito vai passar numa CCR, numa Câmara de Coordenação e Revisão, e a CCR vai manifestar se ela confirma o arquivamento, se oferece denúncia ou se indica outro membro. Então, cabe à CCR manifestar sobre arquivamento de inquérito policial quando o juiz discordar do pedido de arquivamento e mandar para a CCR. Decidir os conflitos de atribuições. Conflito de atribuições é decidido pela CCR quando o conflito for entre membros do mesmo ramo. Cabe recurso para o Procurador-Geral do ramo. Porque se o conflito for entre membros de ramos diferentes, lembra? Cabe ao Procurador-Geral da República decidir. Está aqui, senhores, então, a função da CCR. Corregedoria. Corregedoria é o órgão. Quem integra o órgão é o corregedor. O corregedor não é órgão. O órgão é a corregedoria. Cuidado com isso. Mas a corregedoria é exercida por um corregedor. Muito bem. Como é que é a escolha do corregedor? Pelo procurador-geral do órgão. Você tem lá o MPF, você tem o MPM, você tem o EPA, você tem o MPT, você tem o MPM e o MPDFT. Senhores, cuidado. A corregedoria, cada um tem a sua. Porque se cair na prova dizendo que a corregedoria é única para todos os ramos, falso. O MPF tem uma corregedoria, o MPT tem sua corregedoria, o MPM tem sua corregedoria, e o MPDFT tem a sua corregedoria. Muito bem. Para exercer a corregedoria, tem um cara. Esse cara é chamado corregedor. Muito bem. Só pode ser corregedor integrante do último nível. Não pode pegar do nível inicial e nem do intermediário. Beleza.
Como é que é escolhido o corregedor? O conselho superior de cada ramo escolhe 3 nomes, manda para o chefe, e o chefe vai escolher um dos 3 para se tornar corregedor. Está aqui, então. Tá? É escolhido de uma lista tríplice formada pelo Conselho Superior. Na prova vai dizer para você que caberá ao Colégio de Procuradores do Trabalho formar lista tríplice para a escolha do corregedor. Falso, porque isso compete ao Conselho Superior de cada ramo. Tá bom? Agora, quem escolhe, evidentemente, é o chefe de cada ramo. Tá? Destituição do corregedor. Corregedor, mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Beleza? Beleza. É possível mandar o corregedor embora? É possível mandar o corregedor embora do cargo de corregedor, da função, antes do tempo? Sim, por iniciativa do procurador-geral. Por iniciativa do procurador-geral. Como assim? Ó? Imagina que o procurador-geral de justiça do DF não está gostando da atuação do seu corregedor, quer destituir, por iniciativa dele, procurador-geral. Quem vai autorizar, quem vai dizer se vai ser destituído ou não, é o Conselho Superior lá daquele ramo, no caso seria do MPDFT, por votação de 2/3. O chefe do MPF, que é o Procurador-Geral da República, não está contente com o seu corregedor. Quer mandar embora? Pode mandar embora? Pode, desde que o Conselho Superior do MPF delibere por 2/3. Cuidado, se falar que é por maioria absoluta, falso, tá bom? Atribuições do corregedor-geral. Olha lá. Qual que é a atribuição do corregedor-geral? Órgão fiscalizador das atividades funcionais. O cara vai dizer que quem fiscaliza atividades funcionais, a prova vai dizer para você, pode cair, quem fiscaliza atividades funcionais dos membros é a CCR, falso. O Colégio de Procuradores, falso. O Procurador-Geral, falso. É o corregedor. Ele que vai fiscalizar as atividades funcionais. E da conduta dos seus membros. Você é membro do Ministério Público do Trabalho, você tem que ser idôneo. A sua conduta tem que ser compatível com o cargo. Você vai na festa, você tem porte de arma, você dá tiro para todo lado, opa, olha a conduta do membro. Quem vai fiscalizar isso? Corregedor-geral. Tá certo? Participar das reuniões do Conselho Superior. Cuidado, pessoal. O corregedor-geral não pertence ao Conselho Superior. Porque lá no Conselho Superior, lembra, é o procurador-geral e seu vice como membro nato. E 4 escolhidos pelo colégio, 4 escolhidos pelos seus pares. O corregedor não faz parte do Conselho Superior, mas na reunião ele está lá sentado, nem que for dormindo, porque ele participa. Participar é uma coisa, fazer parte é outra, cuidado. Então, lá no dia da reunião do Conselho Superior, você vai contar 9 caras lá. Vamos imaginar, 9 não, 11, desculpa, tem 10 mais o corregedor. O corregedor não pertence ao Conselho Superior, mas participa das reuniões. É função do corregedor realizar correições, sindicâncias, inquérito administrativo e propor ao Conselho a instauração de processo administrativo. Olha só, sindicância, correição, que é uma fiscalização, né, in loco, o corregedor, ele não instaura o processo. Ele provoca o conselho para o conselho instaurar o processo. Por isso que o Conselho Superior, ele é mais temido do que o corregedor, porque é o Conselho Superior que instaura o processo administrativo. Mas quem provoca, você que deu um tiro na rua, ali, tá? Você é membro, você tem porte de arma automático, você deu tiro na rua, o corregedor for tocar um processo administrativo nesse cara, então você provoca, manda um ofício lá para o Conselho Superior, porque só o Conselho Superior pode, tá, instaurar. Acompanhar o estágio probatório do ramo e propor ao Conselho Superior a exoneração de membro reprovado. Senhores, quem vai aprovar ou reprovar, né, é o Conselho Superior, tá certo? Quem vai
mandar o nome do membro para o procurador-geral exonerar é o conselho. Mas, quem fiscaliza o estágio probatório é o corregedor. Tá bom? Então, senhores, aqui nós falamos 2 órgãos de cada ramo, tá? Do colégio, do conselho, da CCR e da corregedoria, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, tá ok? Clique like.